Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, meus queridos? Aqui quem está falando com você é João Rufino Lustosa. Estou aqui para trazer aquele vídeo, o último vídeo que a gente colocou aqui sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A gente tinha mencionado que a gente estaria preparando um outro vídeo a respeito do anticristo. E queridos, eu tive dando uma olhada aqui pelas redes sociais, se tem muito assunto, se tem muito falado nesse assunto sobre anticristo, guerras, como se diz assim, a busca está muito grande sobre esses dois assuntos. Mas assim, o que a gente quer colocar aqui para vocês não é um sensacionalismo, a gente não quer fazer isso com que você se sinta pressionado com toda essa situação, não. O que a gente está colocando aqui para você e para vocês entenderem é que Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele nos adverte, ele nos alerta. Então, nós devemos saber qual é o momento certo em que o Espírito Santo de Deus está nos alertando. E esses vídeos, essas revelações, esses sonhos são revelações que o Espírito Santo traz para pessoas que são íntimas deles. Então, para quem não tem tanta intimidade, a pessoa que tem mais intimidade faz o vídeo e posta e coloca para alertar o povo de Deus. Então nós temos aqui, já vamos colocando aqui dois vídeos, né? Tudo sobre a guerra que está acontecendo na Rússia e a Ucrânia. E agora estamos trazendo aqui o vídeo sobre o anticristo, onde a pastora Elisângela foi levada aí em sonhos. E ela teve essa revelação, né? Ela chegou até a sentir a presença do ambiente onde ela estava, brisa, ela sentiu tudo. Então, praticamente, vamos falar assim, ela foi levada, né? Ela foi transladada, ela foi tirada de um lugar e levada, e lá ela teve de cara com o anticristo. Então eu vou colocar aqui o vídeo para vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção no vídeo, tá? Prestem muita atenção no vídeo, em que ela fala muitos detalhes, tá bom? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, todos os comentários, comentem a respeito de tudo que ela está falando e de tudo que está acontecendo, tá bom? Desde já eu agradeço a todos e se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos compartilhar esse vídeo para que ele alcance muitos, aqueles que não estão preparados, aqueles que não estão esperando, para que esse vídeo sirva de alerta, né? Eu vou colocar o vídeo aqui. Fiquem todos com Deus, meus queridos. Graça e paz, amados irmãos. Sou a pastora Elisângela e eu quero compartilhar um sonho que eu sonhei. E quero compartilhar com você. Eu acredito que da mesma maneira que para mim foi importante, acredito que será importante para você também. Afinal, Deus, ele fala através dos sonhos, né? Desde as primícias, desde sempre. Ele fala com o homem através de visões, de sonhos, né? De revelações. E eu tive um sonho e gostaria de compartilhar com vocês, gostaria da opinião de cada um. Deixa sua opinião aí, né? Pra gente conversar sobre este assunto. Bom, vamos ao sonho, né? Eu sonhei dia 26 de dezembro de 2021, no finalzinho do ano passado, foi a data desse sonho. E eu sonhei exatamente eu acordei 4 horas da noite, 4 horas da manhã, né? Já é manhã. E ainda faltava um pouquinho para começar a clarear. Eu levantei, fui ao banheiro e depois vim pela sala e pela cozinha, tomei um copo de água e voltei a deitar. Ainda estava muito cedo. E nesse sonho eu estava com 2 pessoas também juntamente comigo, mas essas 2 pessoas, queridos irmãos, não vi quem era.
mas a sensação era que eu conhecia aquelas pessoas, tanto é que eu estava muito confortável de estar ali com eles, de estar naquele sonho, e eu sentia a presença deles, mas não sabia quem é, mas estava bem, parecia que eu conhecia há muito tempo, tanto é que eu estava muito confortável. E exatamente na companhia dessas pessoas, dessas duas pessoas, eu fui levada, como se eu fosse assim, transladada. Eu não sei te explicar. Até porque eu digo que era um sonho, porque eu estava deitada, era madrugada, né? Mas é como se eu tivesse sido transladada, como se eu tivesse sido arrebatada para outro lugar. E nesse arrebatamento, nesse sonho, né? A sensação era como se eu tivesse sido levada. E realmente, de alguma maneira, eu fui levada. Porque quando eu cheguei nesse lugar, as pessoas que estavam comigo, acredito que eram dois acredito que era a voz do Espírito Santo, mas na forma de dois anjos. Aquelas pessoas que estavam comigo, elas falaram assim para mim: Elisângela, você agora está aqui na Grã-Bretanha. Não sei nem se eu tô falando certo, viu, irmãos? E eu, Grã-Bretanha. E depois do sonho, eu acordei, depois que eu até sonhei, eu fui atrás de saber, né, que país era esse. Sinceramente, irmãos, eu até nem tinha assim muita ideia, né? Aí depois eu aprendi um pouquinho, né, que a Grã-Bretanha é país dos Reinos Unidos, né? Então, então tá, vamos continuar no sonho. Então eu fui para essa Grã-Bretanha, e interessante que no mesmo horário que eu me levantei, que era às 4 da manhã, eu fui para esse lugar no mesmo horário. Quando eu comecei a sonhar, é como se eu estivesse na madrugada, só que eu estava ao ar livre, num lugar como se fosse uma praça bem grande. Eu lembro que eu caminhava nessa praça e de um lado e do outro parecia ter uma grama verde, e pasmem para o que eu vou dizer, estava chovendo. E esse sonho, irmãos, ele foi tão nítido, tão rico em detalhe, é como se eu estivesse de fato nesse lugar, como eu estava. Era muito real. E estava chuviscando, eu sentia o chuvisco no rosto. E meio escuro ainda, nós estávamos nessa praça e nós estávamos ali observando uma pessoa. Essa pessoa era um homem jovem, de um semblante aproximadamente de uns 19 anos ou 20 anos, um homem jovem. E de repente era como se nós estávamos seguindo aquele jovem, e esse jovem, ele estava nessa praça, e ele estava ali, ele estava fazendo uma atividade física, como se ele estivesse correndo, fazendo um Cooper, não sei. E eu estava ali atrás dele e observando, juntamente com esses dois homens. Esses dois homens estavam ali, eles queriam que eu visse aquilo ali, aquela cena, tudo aquilo ali, e era o que eu estava vendo. Eu estava caminhando ali por atrás e vendo esse jovem caminhar nessa rua, nessa praça, um lugar lindo, verde, apesar de estar escuro, mas era um lugar verde. Eu sentia o frio, eu sentia o ar, eu sentia a brisa do chuvisco, da chuva. Não era chuva grossa, mas era um chuvisco onde eu sentia que estava molhando. Foi incrível, irmãos. Foi um sonho assim que eu nunca tive nenhum sonho parecido. Foi a primeira vez assim que eu tive um sonho tão nítido, tão real, tão perfeito, tão cheio de detalhes. E eu estava ali e eu estava observando esse jovem juntamente com essas duas pessoas que para mim eram amigas minhas, mas não sei quem é, não vi o rosto. E ele olhava e ele falava comigo e dizia assim: olha, você tá vendo aquele rapaz ali? Antes disso, é claro, que eu cheguei nesse lugar, que ele me falou que ali era Grã-Bretanha. Ele disse assim: olha, você está na Grã-Bretanha.
Grã-Bretanha. Nunca nem tinha ouvido falar. E então eu comecei a avistar esse jovem. Esse jovem, ele estava correndo e eu estava correndo também. Sabe, como se você estivesse seguindo alguém. E lá teve uma hora que eu estive próximo dele, mas não muito, porque parecia que ele não podia me ver. Parece que eu estava ali escondida, observando alguém, né? E quando eu cheguei próximo, eu vi que ele estava nu, da cintura para cima, não tinha camisa, e que era um jovem de 19 ou 20 anos, bem jovem. Ele estava de calça social, com cinto, sapatos, tudo social, tudo parecia muito fino, aquela vestimenta, apesar de só ser da cintura para baixo, mas aquela vestimenta era uma coisa fina, era coisa boa, vamos dizer assim, né? Coisa chique. E eu via esses detalhes, e aqueles que estavam comigo ali, aquelas outras pessoas que estavam comigo, eles diziam assim: você está vendo esse homem, esse rapaz, tem 5 anos que ele terminou a última faculdade. Ele é extremamente inteligente, ele é conhecedor de todas as religiões e cresceu, viveu dentro da igreja, como cristão. Aquela pessoa, aqueles 2 homens que estavam comigo, eles me falavam assim, exatamente com essas palavras: eles conhecem tudo sobre o crente, sobre a igreja. Ele conhece todos os detalhes, ele estudou a fundo, ele sabe de tudo. E tá. E a gente continuou caminhando lá na frente. E ele disse assim: ele está aqui na Grã-Bretanha. Ou é Grã-Bretanha? Eu não sei, meu querido. Eu não sei se eu estou falando a palavra certa. Ele está aqui na Grã-Bretanha. Ele vive na casa de um tio. Um parente dele. É um tio. Do seu tio. E ele não foi gerado. Ele não nasceu. E não foi gerado, é assim, ele não foi gerado de uma forma natural, mas ele foi criado. Ele foi criado com inteligência, ele foi criado com sabedoria, ele foi feito por outros homens. E aí nessa hora eu ficava pensando, mas como assim feito? Como assim criado por homens? E aqueles 2 jovens que estavam comigo, ele dizia assim: ele foi feito geneticamente com modificações. Ele não é uma pessoa humanamente natural ou normal, não sei. Não foi gerado como eu e você, com papai e mamãe. Alguém fez ele. Foi isso que eu entendi daqueles que estavam falando comigo. E nós seguimos atrás dessa pessoa, deste jovem andando. E aqueles 2 jovens que estavam comigo, que eu não conheço, nunca via o rosto, até porque nem precisava, porque parecia que eu conhecia. Mas eu acordei do sonho sem saber quem era. Acredito que seja 2 anjos do Senhor ou o Espírito Santo, não sei. Eles continuavam a falar comigo e diziam o seguinte: olha, ele foi criado por homens, ele é geneticamente modificado, ele é super inteligente, ele foi criado para ser o que ele é. Não tem mãe e nem pai, porque o homem foi quem criou ele.
E ele sabe que foi criado assim e tem orgulho disso. Ele se engrandece disso. É como se aquele jovem, ele se engrandecesse porque ele foi criado assim. Ele não era um homem qualquer. Ele não era uma pessoa qualquer, porque ele foi criado assim. Então ele se engrandecia. Ele se sentia o máximo por ter sido feito daquele jeito. Isso é um sonho. E aí nós estávamos nessa praça e de repente parece que o dia estava clareando. Incrível que quando eu comecei a sonhar, estava escuro. Que era o mesmo horário que eu estava nessa praça. Tudo bem, vamos continuar lá com os detalhes do sonho. E ele se engrandecia e ele estava na casa desse tio e se engrandecia da forma em que ele foi criado por outros homens. Era orgulhoso da maneira em que ele foi gerado. Muito inteligente. Se achava muito superior ao homem comum. Era o que aquelas pessoas que estavam comigo falavam. Eles me davam detalhes dessa pessoa. E no finalzinho já ele dizia assim, olha, ele odeia e detesta a igreja de Cristo que está sobre a terra. Mas ele já está entre vós. Ele já está no meio de vós. Ele já está aqui com vocês. Igreja do Senhor, queridos irmãos que estão ouvindo esse sonho. No sonho, eu pensava assim, uai, mas quem é essa pessoa? E aqueles homens que estavam comigo falavam assim, ele é o anticristo. Ele já se faz presente com vocês na terra. E ele não tem poder ainda para fazer o que ele tem que fazer. Mas ele odeia tudo que se diz respeito à igreja. Ele odeia a igreja. A vontade dele agora é de receber a oportunidade de destruir a igreja, mas ele não pode fazer isso por enquanto. Era o que aqueles homens falavam comigo. Ele não tem esse poder por enquanto. Ele sabe que não pode fazer nada agora, só quando chegar o momento certo. E nessa hora, irmãos, parece assim que o Espírito de Deus me fazia sentir a sensação do ódio daquela pessoa. E quem é essa pessoa? É o anticristo. Os homens que estavam comigo, aqueles rapazes que estavam comigo, eles falavam assim, olha para ele. E nessa hora que eles disseram, olha para ele, é como se eu tivesse dentro daquele indivíduo. E vocês não têm ideia o quanto ele odeia a igreja de Cristo. Ele detesta a igreja de Cristo mais do que a Cristo. E quando ele falou assim, olha para ele, é como se eu tivesse dentro do coração daquele jovem, sentindo ali o ódio terrível que ele tem da igreja de Cristo. E é muito terrível. Se ele pudesse, irmãos, ele destruía, ele saía destruindo tudo que fala de Cristo, que fala de Deus. Para vocês terem uma ideia do ódio supremo que aquele ser sente a respeito da igreja. Eu até entendi que ele tinha uma coisa terrível com a igreja, mais do que com Cristo. Nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, nós sabemos que o anticristo, ele detesta tudo que se diz respeito a Deus. Concernente à igreja, né? Mas quando a gente lê a Bíblia e lê que ele odeia tudo que diz respeito a Deus, você tem uma noção de que é alguém que não gosta
de Deus. Tem muita gente que não gosta de Deus, que não crê em Deus. Mas uma coisa é você ler, outra coisa é você sentir como eu senti ali. A ira, a raiva, o ódio fulminante que ele tem. Que se ele pudesse, nenhuma pessoa que tem qualquer tipo de ligação com Cristo estaria em pé. E então aquelas pessoas que estavam comigo, aqueles rapazes, disseram assim: olha, vocês, a igreja, falava assim comigo, vocês, a igreja, não pode estar aqui estando ele. Ou fica um, ou sai o outro. Vocês não podem ficar no mesmo ambiente. Vocês não podem prevalecer no mesmo lugar, juntos. Não tem como vocês estar no mesmo lugar. Então, um de vocês vai ter que sair. Tudo bem. Continuou. Continuei. Tudo isso, esse sonho todo, era esses dois jovens conversando comigo, eu avistando essa pessoa na minha frente. E pasmem para o que eu vou dizer, nós estávamos todo mundo caminhando. Como se nós estivéssemos ali fazendo uma pequena caminhada. Sabe quando você caminha correndo numa praça, que é bem normal? Era o que nós estávamos fazendo, era o que eu estava fazendo nesse sonho. Caminhando, numa caminhada, eu estava atrás e essa figura jovem estava na minha frente. E os dois rapazes estavam comigo do meu lado. Nós estávamos caminhando nós três e na frente esse jovem. E quando ele disse, olha para ele, que eu senti todo o ódio que ele tinha da igreja, toda a fúria que ele tinha da igreja. E os rapazes falavam assim para mim, olha, a igreja não pode ficar no mesmo ambiente que ele. Então o pai vai dar uma ordem para que a igreja saia, porque vocês não podem ficar no mesmo ambiente. Está chegando o momento dele ter a autoridade que será entregue para ele. Estava falando daquele rapaz, do anticristo, que estava diante de mim, na minha frente. E teve uma hora que no sonho eu comecei a caminhar mais rápido e quase cheguei assim, mais próximo dele, coisa de 2 metros, bem próximo mesmo, rapidão. E nesse momento, irmãos, ele olhou para trás. Aquele rapaz, que supostamente é o anticristo, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, irmãos, os olhos dele, vocês estão ouvindo barulho, né, aqui. Não teve como eu gravar o vídeo sem a zoada, tá? Vocês estão ouvindo zoada de carro. É aqui que eu moro numa avenida, assim, minha residência é próximo da avenida, então dá para ouvir o som dos carros passando, tá bom? Espero que não esteja atrapalhando muito. Não sou muito boa de vídeo também não, tá bom? Mas eu senti a necessidade de compartilhar esse sonho com vocês. E quando eu estava bem próximo dele, já chegando bem próximo dele, e tem mais, esqueci de falar esse detalhe. Esse jovem era um jovem alto, bonito, de cor clara, mais franzino, magrinho, ele era magrinho, sabe? Um físico mais magro, mas era um homem bonito, não era um homem feio. E jovem, de cabelo bem liso, o corte de cabelo não era desse comum que a gente vê. Era um corte de cabelo assim, que cai mais sobre a orelha. Que acho que um corte assim lá dos anos 60, não sei. Bonito. E quando eu cheguei bem próximo dele, ele olhou para trás. Parece que ele sentiu a minha presença, a nossa presença lá no sonho. E quando eu cheguei bem próximo, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, irmãos, os olhos dele eram como chama de fogo. Mas não eram olhos vermelhos, não. Dos olhos dele saía fogo. E os rapazes que estavam comigo diziam para mim, olha, ele tem uma autoridade, um poder sem igual.
Irmãos, aonde nós conhecemos na Bíblia de alguém que tem os olhos como chamas de fogo? Cristo. Lá em Apocalipse, João olha para Cristo, olha para ele e fala que seus olhos são como chamas de fogo. Mas esse mesmo olhar está nesse indivíduo chamado anticristo. E o que eu entendo é que ele tem uma autoridade, um poder semelhante ao de Cristo, no ponto de vista sobrenatural. É claro que ninguém se iguala ao Senhor. É claro que ninguém se iguala a Cristo. Mas eu falo na autoridade de executar poderes. Ele tem um poder que é semelhante. E até nisso também ele se engrandecia, porque ele tem esse poder. Esse poder foi dado para ele. Ele não se considera uma pessoa humana como eu e você. Ele não se sente um ser humano qualquer. Ele se sente superior ao ser humano. É algo terrível. E aqueles rapazes que estavam comigo me falaram e afirmaram também que ele tinha poder e tinha autoridade para fazer tudo o que ele vai fazer. Foi dado para ele um poder semelhante ao de Cristo. Eu entendo assim, não que ele seja maior do que Cristo, ninguém é maior do que o Senhor, mas é o poder que ele vai executar aqui na terra, quando ele estiver no domínio, quando ele estiver no comando. Então, igreja, foi esse o sonho que eu tive, tá? Eu entendi depois, eu fui pesquisar, eu fui pensar, eu fui raciocinar, eu fui lembrar dos detalhes. E eu concluí no meu ponto de vista, eu quero que vocês deixem aí o ponto de vista de vocês também. Eu concluí no meu ponto de vista que o anticristo, ele não é um homem que foi gerado de forma natural. Ele é um homem de um clone. Ele foi clonado, ele foi criado no laboratório. Ele não nasce, ele não é gerado como eu e você fomos gerados, de um pai, com uma mãe, de uma família. Ele é um ser que foi criado num laboratório por outros homens. Tá? Eu gostaria do comentário de vocês sobre isso. Eu acho que ninguém nunca falou nada disso, né? Principalmente aqui na internet. Por isso que só agora eu tô aqui compartilhando desse sonho, porque até eu mesmo fui pensar, fui raciocinar, fui orar, fui entender tudo que aqueles homens estavam me falando, né? Acerca dele estar nu da cintura para cima. Quem tiver discernimento aí pode deixar aí nos comentários o que pode ser. Não sei, mas sei que tem significado ele estar nu da cintura para cima, mas vestido da cintura para baixo. Os olhos dele, como chama de fogo, representa todo o poder e toda a autoridade que ele vai ter sobre este mundo. Ele vai ter o poder de inudibriar, iludir, enganar e perseguir. Será terrível quando ele se manifestar. Será terrível para a igreja. Por isso a igreja de Cristo, ela não vai estar aqui quando ele se manifestar. E quando eu olhava para aqueles olhos, com aquele fogo saindo de dentro daqueles olhos, os rapazes que estavam comigo falavam: olha, esse aí é o poder que ele tem, a autoridade que ele tem. E quando vocês saírem daqui, naquela hora ele estava se referindo a mim como toda a igreja.
Quando vocês saírem daqui, quando o Pai tirarem vocês daqui, ou tirar a igreja daqui, que era o que eu entendia, quando a igreja for tirada daqui, ele vai direto para a segunda igreja de Cristo. Ele vai correr direto para a segunda igreja de Cristo. Eu falei, segunda igreja de Cristo? E fiquei pensando, e quem é essa segunda igreja de Cristo? Aí os rapazes que estavam comigo falaram, os judeus. Ele vai correr direto para os judeus. O propósito dele é perseguir tudo que está relacionado com Deus. E quando a igreja sair, quando vocês saírem, ele vai correr para se encontrar com a segunda igreja de Deus, com a segunda igreja de Cristo, que são os judeus, que é Israel, a nação de Israel. Então, esse foi o sonho que eu sonhei. E o Espírito de Deus me disse que outras pessoas sonhariam também. Depois eu fiquei me perguntando, Senhor, por que eu sonhei esse sonho? Mas depois entendi que o Senhor estava me falando que nós devemos estar vigilantes. Porque se o anticristo está aqui, se ele já se faz presente como aqueles anjos me falaram, então a igreja do Senhor a qualquer momento será arrebatada. Então esse é o meu sonho. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam. Saiba de uma coisa, o anticristo não é um homem humanamente falando. Ele foi gerado em um laboratório. Isso eu tenho certeza. Toda a sabedoria, todo o conhecimento que ele tem foi condicionado a ele. Foi dado para ele. Ele foi montado, foi criado como um boneco é criado para esse propósito. Quem é estudioso das escatologias e já tem estudado sobre, o anticristo deve me falar alguma coisa, deve deixar algum comentário sobre isso. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza também da autoridade, até porque eu senti a raiva e a ira e o poder. E é extremamente absurdo e grande. Mas isso a gente pode entender lendo a palavra. Mas quando a gente lê, é uma coisa. Quando sente, é outra. Então esse é o meu sonho, tá? Eu espero que você possa aproveitar o máximo dele e que sirva de alerta. Os sonhos são ferramentas de Deus para nos alertar do que está por vir, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então, se o anticristo está aqui entre nós, a qualquer momento, a igreja do Senhor será retirada deste lugar, porque nós não podemos coabitar no mesmo espaço que ele. Amém? E eu gostaria de finalizar pedindo a vocês, deixem o like, compartilhem essa mensagem, tá? Compartilhe para pessoas que têm discernimento de sonho, pessoas que estudam escatologia. Tem informações muito importantes nesse sonho, que aparentemente é simples. Alguém pode até criticar dizendo que não tem nada a ver, mas tem sim. Quero dizer também que a minha experiência nesse dia, que foi o dia 26 de dezembro, quando eu acordei desse sonho, durante 3 dias, eu fiquei como se eu estivesse sido batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo na idade de 7 anos. Até hoje eu consigo lembrar e sentir a sensação que foi receber a presença do Espírito Santo. Eu pequenininha, criança, naquele tempo, durante a semana toda, mas nos 3 dias em seguida do batismo com o Espírito Santo, parecia que eu estava voando, parecia que eu estava nas nuvens. Quando eu tive esse sonho, eu fiquei 3 dias impactada. Gente, de uma paz,
Durante 3 dias parece que eu não estava vivendo aqui na terra, eu estava flutuando. Porque a presença daqueles 2 jovens, ela foi uma presença muito poderosa e gloriosa. Quando eu acordei do sonho, parece que eu estava num transe permanente. Durante 3 dias eu fiquei anestesiada, numa paz, numa calma, numa serenidade. Sabe o que é a ausência do medo? Eu não tinha nenhuma sensação de medo. Eu fiquei assim como se eu tivesse sido transformada, como se esse corpo tivesse recebido uma transformação assim, e que nada que fosse terreno podia me tocar. Durante 3 dias eu fiquei impactada com isso. Eu entendo que foi a presença poderosa do Espírito Santo. Eu ficava assim, ofegante, sabe? Me sentindo uma pessoa não pertencente a este planeta. Depois, com o passar dos dias, foi acabando mais um pouco aquela sensação, né? Mas eu consigo sentir a mesma semelhança com que eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Foi algo assim muito glorioso. Não tive medo. Porque você sonhou isso aí, você teve medo? Nada, nada. Nem quando ele olhou para mim com aqueles olhos de fogo, nada. Pelo contrário, eu senti uma força sobrenatural, algo assim fora. Não tenho palavras para descrever para vocês, para falar para vocês, tá? Se eu ficar falando aqui, eu vou só repetir a mesma coisa, porque eu não tenho como explicar, tá bom? Então esse foi o sonho, tá? E eu espero que vocês aproveitem esse sonho e pegue um pouco para que você também aprenda e esteja preparado, porque a qualquer momento Cristo vem buscar a sua igreja, né? E nós temos que estar pronto, porque aqueles que ficarem aqui pós arrebatamento da igreja sofrerão terríveis coisas na mão deste homem chamado Anticristo. Fiquem todos na paz do Senhor, tá? E estejam orando por mim. E eu vou voltar outras vezes aqui para estar ministrando, para estar orando por vocês, tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês e fiquem todos com a paz do Senhor.